Oi, gente! Muito boa noite. Muito boa noite mais uma vez. Mais uma segunda-feira. São 8 em ponto. Ai, que coisa boa. 8 em ponto dessa segunda-feira, 27 de julho. Opa, já tem gente chegando com a gente aqui. Bem, essa é mais uma live de segunda-feira. É a live da semana, a live do projeto O Bom da Vida. O Bom da Vida, como eu sempre digo, pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar. O Bom da Vida, o projeto, é uma vitrine para outros projetos que buscam o enfrentamento dos desafios da sociedade global. É um espaço de notícias positivas, um programa, um encontro semanal que apresenta temas relacionados ao desenvolvimento humano e social. Aqui a gente traz boas iniciativas, aqui a gente traz, enfim, os projetos do bem. Antes de começar o programa aqui, né, a nossa live, chamando de programa, que sensacional, né? Opa, estou em rede nacional, né? Estou em rede internacional, na verdade. Antes de começar a nossa live, sempre eu penso alguma coisa, vem assim uma mensagem, né, para a gente começar. Hoje veio uma frase que tem batido na minha cabeça, que eu tenho lembrado dela de ontem para hoje várias vezes, que é: não há salvação fora da caridade. Essa frase, nossa, é muito profundo e amplo esse conceito. Mas quando eu penso na nossa convidada de hoje, eu vejo caridade de uma forma mais ampla. Não é só você dar coisas materiais. É muito importante dar coisas materiais. Mas é a questão da doação para o outro. A doação do seu tempo. A doação da sua energia de uma forma positiva. A doação do seu conhecimento. E quando eu ouço a história da nossa convidada de hoje, quando eu ouvi pela primeira vez, eu vi e falei: opa, peraí, aqui tem um caso, uma história empreendedora de doação. De doação de pensamento, de doação de energia em prol de uma causa. Hoje a gente vai falar sobre autoimagem e autoestima. Como que você se vê e como que você se sente em relação a você, se você se ama, se você gosta de você, se você não gosta de você. E aí, primeiramente eu quero agradecer as pessoas que estão tornando essas lives possíveis. Primeiramente quero agradecer ao Instituto Faros, ao José Silveira Passos. Obrigado, Silveira, pelas suas indicações, pela sua orientação e também, enfim, pelo acompanhamento que você tem feito às nossas lives. Eu quero agradecer a você aqui, diante da nossa audiência. Quero agradecer também a todos que têm participado. Nós tivemos vários participantes aqui, pessoas que têm trazido a sua história de vida, têm trazido a sua história de empreendedorismo, a sua história de contribuição positiva para as questões atuais, para as questões atuais e, na verdade, que se repercutem e que são repetições das questões humanas, né? Agora vamos lá. Bem, a minha convidada já deve estar chegando por aqui. Tem tanta gente chegando. Eu vou agradecer aqui as pessoas. Vamos ver se dá tempo. Vou ficar 20 minutos agradecendo. Que bom. Tá aqui o Elias, tá aqui a Letícia, a Sandra Carvalho. Tia Sandra, um beijo. Olha, o pessoal de todos os cantos, hein? Olha aqui, ó, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Niterói, Três Rios, Petrópolis, Silvinha Melo, tá aqui, ó. Jaciana Melquiades já está comigo aqui. Alexandre Figueiredo Gomes está comigo. Figueiro Gomes está aqui comigo também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela já está aqui comigo. Bem, a minha convidada já está por aqui. Vamos ver se ela entra comigo agora para a gente já começar a conversar. Então, agradecendo todo mundo que está aqui. O Júlio Melo Júlio César Melo lá de Petrópolis, Cacau, um monte de... Nossa! Ela chegou! Cheguei. Chegou chegando, tá linda! Tudo bom? Jaciana Melquiades, que prazer te encontrar aqui. Muito bom. Tô até arrepiada, de verdade, tô falando sério. Que Obrigada. gostoso, rapaz, olha só. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser uma conversa excelente essa. Vai. Vai sim, porque a tua história é uma história muito tocante. Eu gostei muito quando já tinha ouvido falar algumas coisas e tal. Falei, deixa eu pesquisar um pouco mais, porque, enfim... Quando eu comecei a entender o tema, e a gente até chegou a falar rapidamente durante o alinhamento das nossas agendas, né, Jaciana? Bem, o que a gente vai trazer? Porque tem tanta coisa para conversar. Nossa live tem 50 e poucos minutos, 60 minutos, então a gente tem que escolher do que falar dessa tua história tão bacana. Bem,
já agradecer, aproveitei esse tempinho inicial aqui, Jacena, para agradecer as pessoas que participaram das outras lives, os profissionais que têm participado conosco, ao Instituto Faros do Dr. José Silveira Passos, que também, né, tem contribuído muito com as nossas lives. Quero então agradecer a você por ter arrumado aí um tempinho na tua agenda para estar com a gente aqui, tá? Obrigado mesmo, de coração. E agora vamos começar. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver. Bem, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos logo começar. Eu já ia tirar o fone aqui. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Você está Tá. me ouvindo bem? Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou trabalhar com esse microfone 2 aqui. Continua me ouvindo? Continuo bem. Então, acho que eu vou trabalhar assim. Sem esse microfone. O cara acabando o jornal, arranca o microfone. Pronto. Estamos livres de microfones. Estamos com os nossos microfones agora iguais. Você está sem fone de ouvido, né? Sem fone, isso. Então fica melhor ficar sem fone também, que assim o áudio fica mais igual para os dois lados. Pronto, pluguei aqui, microfone 2 está aqui já ligado com a gente. Olha, eu já estava adiantando para o pessoal aqui, Jaciana, que o nosso papo é sobre autoimagem, autoestima. E eu vejo que assim, você tem vários papéis. A gente vai estar falando hoje aqui sobre esses papéis. Você é mãe do Matias, não é isso? Do Matias, de 9 anos. 9 aninhos? Opa, o Rafael. Eu tenho 8 e o outro, que é o Vitor, né, meus filhos, tem 4. É uma alegria. Nossa, ter filhos para quem tem, quem escolheu esse caminho, é uma alegria. Mas você tem muitos papéis. Papel de mãe, papel de empreendedora, de empresária, historiadora. Aos poucos a gente vai aqui revelando para quem não conhece tanto os detalhes da tua história, qual é o nome da empresa, o que faz, como é que não é. Mas o que eu quero saber é o seguinte, para a gente começar, já que a gente está falando de autoimagem e autoestima, como é que você se vê, você se define? Quem é a Jaciana para você? Esse assunto é um assunto muito importante para mim, né? Porque assim, eu não consigo começar a falar sobre esse assunto sem deixar uma coisa muito explícita. As questões raciais no Brasil, elas acabam sendo um divisor de águas nas nossas vidas, né? Nós, mulheres negras, e é assim que eu começo a me definir, eu sou uma mulher negra, apesar de estar óbvio em mim, na sociedade ainda tem um pouco de silenciamento em relação a isso. Me definir como mulher negra foi importante para eu entender e desenhar esses papéis todos aí que você começou a dizer, né? Me perceber mulher negra, me perceber potente, me perceber competente no que eu faço, escolher a maternidade como um caminho para a minha vida, tudo isso se deu quando eu consegui entender que ser uma mulher negra era uma coisa relevante na sociedade e que eu precisaria criar uma série de signos para que a vida do meu filho tivesse um significado, né? Então, eu sou uma menina que cresceu na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, que teve pouquíssimas referências, assim, poucos referenciais de negritude, né? A minha infância, na década de 80, tinha poucos referenciais na televisão, mídia e tudo mais. E criar essa pessoa que hoje é ciente de si, consciente da minha existência, foi um processo educativo, um processo que foi construído na escola e na universidade. Uhum. E é importante hoje para eu compartilhar tudo que eu faço, né? O que eu faço é criar um mundo possível para que a diversidade exista sem conflito, né? Acho que a Jaciana é hoje essa pessoa que busca criar referenciais para que as nossas vidas existam sem conflito, sem racismo, sem discriminação. É isso. Sim. Diferenças, porém com equivalência. Exatamente. Poder ser diferente, mas ainda assim valer tanto quanto qualquer um, de qualquer situação e em qualquer forma de ser. Exatamente. Acho importante a gente ressaltar que nós somos diferentes para que as nossas individualidades sejam respeitadas. Então, me colocar no mundo como uma mulher negra não invalida o fato de outras pessoas existirem junto de mim, né? Então, a construção desse lugar é importante para que as pessoas consigam entender que todas são importantes, todas têm um lugar na sociedade. E aí acho que esse nosso assunto de autoimagem vai nesse caminho. Construir uma autoimagem, para mim, positiva, foi importante para eu conseguir assumir esses vários papéis que você citou aí no início da live. Entendi. Quando você está falando aí em construção de autoimagem,
claro, gente, né? A gente está falando do que aqui? Né? Claro, você que pegou de repente aí um pedacinho, faltou um pedacinho no início, bem-vindo, você que está chegando com a gente na live. Hoje a gente está conversando com a Jaciana Melquiades, a gente está falando sobre autoimagem, autoestima, e eu comecei perguntando para a Jaciana como é que ela se percebe, né, nesses múltiplos papéis dela, como mãe, como historiadora, como empreendedora, empresária, e ela agora acabou de dizer como que ela se define. Agora, eu li numa matéria, Jaciana, com uma entrevista sua no HuffPost, que quando você era criança, com 6 anos, você ganhou uma boneca. Posso contar essa história aqui, né? Posso contar essa história? Claro. Tá explicado? Acho que pode. Enfim, você ganhou uma boneca Barbie, né? E você brincava com a boneca o dia todo aí. E colocava uma toalha na sua cabeça para fingir que tinha o cabelo liso como o da boneca. Como é que é essa história pra gente, né? Porque eu acho que isso tem a ver com a questão de autoimagem. Naquela época que você tinha 6 anos e como que você foi construindo a sua autoimagem até agora. Uma mulher, como eu falei, como você mesmo falou, com esses papéis todos. Sim. Eu sou educadora, né? Sou historiadora por formação, mas educadora por paixão. E a gente entende nesse processo que a construção dessa autoimagem, ela começa a se dar na infância a partir do brinquedo, a partir do contato com o diferente. E o brinquedo, ele é o primeiro caminho para a gente mostrar essa diversidade para as crianças. Quando eu era criança, eu não tinha com tanta facilidade bonecas negras, né? Então, eu ganhei essa Barbie de presente. E eu lembro da sensação de abrir a caixa da boneca e a criança faz isso, né? A gente imagina. Automaticamente eu me transportei para aquela boneca e tudo que eu fazia brincando com ela. Só que eu não conseguia me ver muito nela, né? Porque ela era uma boneca loira, era uma boneca branca. Então, ao invés de eu transformar a boneca, eu pensei assim, eu vou me transformar. Então, eu ficava o dia inteiro com uma toalha no cabelo. Depois eu tive uma outra boneca que era um bebezinho loiro também. Então, eu não conseguia me ver nos meus brinquedos, né? Eu não conseguia ter noção de que a minha imagem era válida no mundo. Eu não me via nem nos brinquedos, não me via na televisão, não me via nessa coisa grandona que a criança se olha, né? Que é esse espelho representativo que vem de fora de casa para dentro, pela mídia. Esse tipo de representação, quando falta para a criança, ela acaba querendo se transformar no que ela enxerga como normal, né? A normalidade é ensinada para a gente midiaticamente. E se a gente não tem uma diversidade, a gente acaba criando essa curva na nossa construção de imagem. Então, eu cresci querendo ser outra coisa. Eu cresci querendo não aceitar meus traços, eu cresci não aceitando meu nariz, meu cabelo do jeito que ele era. Então, eu precisei de um processo de entendimento da história da população negra para entender até esse momento, para eu conseguir me olhar e me gostar. Né? Foi um processo de aprendizagem, de olhar a minha imagem e entender que ela não era uma imagem equivocada. Eu só não estava sendo representada. Né? É complexo, mas foi a grande sacada, né? Que a verdade, assim, a sua imagem não estava sendo representada. Imagem, né? Na verdade é o seguinte, a imagem da gente já é uma representação daquilo que somos, né? Somos aqui dentro e a imagem está aqui. E a verdade é o espelho que não funciona bem. Quando você falou dessa coisa que a normalidade, algo assim, né? A normalidade construída midiaticamente, é incrível isso que você está falando, porque realmente, quando nós, principalmente quando crianças, quando nós somos crianças, a gente percebe e tem vontade de estar no lugar daquele protagonista, seja num filme, numa novela, enfim. Poxa vida, é a mocinha, poxa vida, é o galã, poxa vida, é o herói, é a heroína. Eu sou do bem, eu sou do mal, e quem é o grande herói dessa história? E se você não se enxerga nesses papéis, você fala assim, puxa, eu não estou me encaixando nisso que é o normal. Que não é o normal, né? Mas é como a criança percebe. Que é o ensinado para a gente, né? Culturalmente a gente aprende as coisas, nada né? As coisas são ensinadas. Então, à medida em que a gente não é ensinado que a diversidade é uma possibilidade, a gente acaba, quando criança, criando essa imagem. Assim, eu preciso me adequar para eu ser aceito. E aí a gente vê esses movimentos de
alisar o cabelo, de querer fazer cirurgia de nariz, né? De querer se adequar para ser mais bem aceita. Que coisa. Olha, eu estou recebendo aqui, você está vendo aí comigo, os vários comentários, vários comentários. Eu vou daqui a pouco agradecer o pessoal que está aqui. Acabou de aparecer na minha tela, da Babi de Mello aqui. Certamente você já sabe, ela diz, mas gostaria de reforçar que você é uma mulher linda, com um trabalho lindo. Eu concordo em Eu agradeço. grau. O trabalho é maravilhoso e você também é linda. Linda, linda mesmo. Obrigada. E eu estou vendo aqui, Babi, obrigado pela tua participação. Tantas pessoas participando com a gente aqui. Fabíola Machado, Júnior Milquiades, opa! Aqui, Meu ó. irmão. Opa, tá com a gente. A família toda aí. Vamos lá, presta atenção. Tá aqui, ó. Gabriel Maia, Safra 9, Thaís, Sonífera, Érica Saldanha de Niterói. Um beijo, Érica, para a família toda aí. Quem mais? Santa Teresa Design. Bem, mais quem? Deve ser o pessoal aí de Santa Teresa, né? Santa Teresa no Rio de Janeiro. Tá aqui, Luana Zahara. Deixa eu ver. Letícia, João, Rafael Frank. Dandara DF. Será que é Dandara DF? Será que é do Distrito Federal? Será que é a Dandara do Rio de Janeiro? Tem a ver com a boneca Dandara? A gente vai saber daqui a pouco. De repente você conhece aí. Eu estou vendo aqui o nome do pessoal. Marcelo Pereira Braga, Dan Lopes. Nossa, gente, muito obrigado. Não dá tempo de falar, não dá para ver o nome de todo mundo, que vai passando muito rápido aqui. Mas esse projeto, realmente, quando a gente falou, né, a gente vai contando as histórias aos poucos. Bem, para continuar a nossa conversa, e seguir na linha que a gente estava aqui, o nome do negócio, para quem não conhece qual é o resultado do empreendedorismo da Jaciana, é uma loja. Eu, na chamada do Insta que eu fiz um vídeo falando dessa loja, mas eu não citava o nome, que Era Uma Vez o Mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre o que te impulsionou a criar a Era Uma Vez o Mundo e contar para a gente como é que né? O que é a Era Uma Vez o Mundo. Hoje eu já tenho muito certo, assim, desenhado o que é essa empresa, né? Mas ela começou de um jeito muito instintivo, na verdade. Quando eu entrei no processo de maternidade, né, de querer ter um filho, pensar em como é que eu ia criar um filho, eu comecei a pensar muito nesse processo de autoimagem. Foi quando eu entrei na descoberta da Jaciana como mulher negra, né? Então eu parei de alisar cabelo, parei um monte de coisa que eu queria ser referência para o meu filho, Sim. né? E aí eu comecei a criar para o quarto dele decoração, boneco, boneca, quadro, com personagens que se parecessem com ele. Quando ele nasceu, junto ali nesse processo, eu comecei a fazer oficinas de escolas e comecei a levar esses materiais para as escolas, para utilizar com crianças. E o processo foi muito bom. E os professores começaram a querer entender como é que esse material funcionava. Foi aí que o meu negócio começou. Porque eu comecei a entregar para os professores materiais e ferramentas, assim, dando oficinas para aprenderem a usar esses materiais em sala de aula. O negócio cresceu e agora, em 2009, a gente abriu a primeira loja exclusiva de bonecas negras aqui no Rio, né? E aí, assim, para quem não entende um pouco a importância disso, hoje no mercado a gente tem 7% só de bonecas negras, né? Quando você busca uma boneca negra numa loja, você vai ter muita dificuldade de encontrar, porque realmente a quantidade é muito pouca. Então, a Era Uma Vez o Mundo vem nesse sentido, de conseguir democratizar o acesso à compra. Bem, direitinho ou tá picotando? Acabei de trocar aqui, tô ouvindo, deu uma picotadinha, mas já voltou ao normal. Tô te ouvindo bem. Tá. Então, a Era Uma Vez o Mundo, ela vem nesse sentido de tentar democratizar o acesso aos brinquedos representativos, né? Tornar mais fácil a gente encontrar no mercado uma boneca negra, que é importante não só para crianças negras, mas para todas as crianças entenderem mais sobre a diversidade. Jaciana, eu vejo, assim, eu conheço história,
vamos lá, de crianças brancas que querem uma bonequinha negra. A minha irmã mesmo, quando era criança, queria ter. A minha irmã, eu sou branco, e a minha irmã é branca igual a mim, assim, meio rosa até. E ela queria ter uma bonequinha pretinha, bonitinha, e ela ganhou. Mas era realmente difícil de achar. Agora, eu acho que talvez pessoas que, de repente, não estejam... Talvez algumas pessoas não percebam a importância para uma criança de se ver com esse referencial inicial, essa coisa lá de raiz. A gente falou já aqui, né? De que, pô, se você não se percebe, como você falou da sua história, você não se percebe de repente, você tem um boneco e não percebe. O Matias, agora o Matias falou que está com 9 anos, não é isso, seu filho? Tá me ouvindo? O Matias está com 9 anos. Agora. 9 anos. Então, e ele, com essas ações que você tomou, ele se identifica, por exemplo, quando vê um brinquedo, ele comenta, mamãe, esse aqui parece comigo, é legal e tal. Ou não tem isso, agora que ele é maiorzinho? Sim, sim. Eu tô achando que tá travando um pouco. Tá travando ou não? Um pouquinho aqui, deu uma travadinha agora. Tá, vou tentar. Quando ele tinha 5 anos, mais ou menos, saiu aquele filme Star Wars, que tinha um personagem principal negro, né? O Finn. E aí, o boneco estava sendo muito vendido nas lojas. O boneco desse para ele. A foto dele viralizou na internet, porque eu postei a foto dele, que ele ficou apaixonado, falando que o boneco era igual a ele. E essa foto rodou o mundo todo, inclusive chegou no ator do filme que comentou sobre isso, né? Sobre a atividade que é tão importante. Quando a gente fala dessa representatividade, a gente está falando da criança conseguir se perceber existente no mundo. Eu não sei se as pessoas conseguem ter dimensão da importância do brinquedo na formação para se ver num objeto real, assim, ela consegue criar uma imagem positiva dela mesma. Um brinquedo é um espelho positivo de uma criança. Sim. O problema é ela brincar somente com uma boneca branca. Ela perceber que não existe nada que a represente em termos materiais, seria isso? Exatamente. Ela precisa ter acesso à diversidade, a todas as possibilidades de existência, para ela entender, eu sou também uma possibilidade de existência. Entende? Muito bem colocado. Agora, então quer dizer assim, nessa história do Era uma vez um mundo, você criou o mundo, e tudo isso nasceu, na verdade, como você me falou aí, desse teu desejo de que o Matias se sentisse representado. Quando eu falei no meu vídeo lá que era uma história de amor, é mesmo, né? É uma história de amor. Filho, né? Tipo assim, não, eu não vou deixar ele passar pelo que eu passei de não me perceber no mundo. É por aí ou não? Exato. Sim, é uma coisa muito legal de ver. Travei. Acho que eu tô travada, não tô? O áudio está funcionando. O áudio eu estou te ouvindo. A imagem travou. Voltou. Voltei. Tá bom que você fica bem parada e fica bem em movimento. Então tá tudo certo. Vamos lá. Quando a gente conversa com o Matias, a gente percebe que é uma criança muito diferente da que eu fui, né? Porque ele adora o cabelo dele, ele adora a imagem dele, ele adora quem ele é. E ele consegue entender, por exemplo, que mesmo que a sociedade seja uma sociedade racista, isso não é sobre ele, não é sobre a imagem dele. Ele não precisa fazer transformações nele, porque ele se vê representado, porque ele sabe que ele existe. Né? Então, assim, o meu trabalho na Era Uma Vez o Mundo, para além de vender brinquedo, é um trabalho educativo também. Né? Quando a gente faz eventos, quando a gente vai para feiras, a gente conversa com muitos pais e muitas mães, a grande maioria, por exemplo, de pais e mães
brancos, de crianças brancas, explicando a necessidade da gente promover a idade como um valor, para que num futuro próximo a gente de fato tenha uma sociedade igualitária, com pessoas se enxergando como iguais, né? Que é esse o propósito. A ideia é... Com certeza. Você chegou a tocar no assunto agora, além da criação dos brinquedos, então tem outras atividades, né? Palestra, oficina. Como é que é essa história? O pessoal, de repente, fala assim, não, pô, a gente vai fazer aqui um evento e acho que essa temática interessa. Essa questão racial, a questão da igualdade, de representatividade, e aí eles entram em contato com a Era Uma Vez no Mundo, é isso? Sim, ano passado, eu fiz uma série de palestras no Facebook, por exemplo. O Facebook é uma empresa gigante que tem a ver com mídias sociais, mas eles ficaram interessados em como é que eu, dentro da Era Uma Vez no Mundo, consigo comunicar esse conteúdo sobre diversidade de uma forma que não seja agressiva, né? Como é que eu consigo falar sobre um assunto que é tenso, que cria uma tensão entre as pessoas de uma forma leve. Então, eu dei uma série de palestras dentro do próprio Facebook para os funcionários do Facebook repensarem o marketing, repensarem como é que é possível a gente se comunicar através de uma linguagem de afeto, né? No caso, eu uso brinquedos. Mas é possível a gente se comunicar. Que eu ia até te perguntar. Tinha trazido alguém, gente. Ela está aqui comigo, ela está sempre comigo. Mas eu também faço essas oficinas em escolas, eu faço essas oficinas em empresas, né? A proposta é sempre promover o diálogo. Como a gente consegue coexistir sem tensões e todo mundo conseguindo se respeitar. Essa é a proposta sempre. Isso, eu acho que um Sim, perdão te cortar, Jaciana. Mas eu acho que justamente o diferencial... Hoje está uma loucura. Vamos ver se volta. O diferencial que eu percebo muito positivo na tua história e na tua abordagem, nesse approach, é esse viés positivo. Em algum momento, para quem ainda não é natural, essa questão da diversidade, vai ser. Vai ser. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender que quem se incomoda é que precisa mudar. Não é aquela história do incomodados que se mudem, não. É porque quem se incomoda tem alguma questão que não está ainda bem resolvida, não está legal. Mas talvez vir de forma beligerante, vir de forma tensa para essa questão, para abordar esse tema, tocar. Luciano, travou totalmente aqui para mim, eu não ouvi. Hoje tá demais, rapaz. Deixa eu... Hoje tá que tá. Oi. Hoje tá agarrando Acho que tudo. voltou. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Com o patrocínio de vários patrocinadores nacionais e internacionais. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Estamos de volta. Estamos de volta agora. Agora falando sério. Então, o que eu percebo é isso. Que essa abordagem positiva, Jaciana, ela desarma o outro. No sentido de que uma abordagem incisiva demais, do tipo, não, peraí, ué. Eu tenho o meu direito, eu tenho o meu espaço. Esse discurso muito acalorado pode assustar aqueles que, despreparados que são ou que estão, não conseguem alcançar. E cada vez mais rechaçam qualquer tentativa ou busca de trazer a representatividade, o espaço igual como uma questão a se tratar. As pessoas que não alcançam, já não alcançam. Se a gente chegar com um pouco mais com a tua simpatia, com uma história contada em fatos, não só contada da boca para fora, mas contada em fatos de uma forma positiva, eu acho que fica mais convidativo. Por isso que eu gostei tanto quando estudei um pouco mais, pesquisei um pouco mais a tua história. Então, vamos lá. Sobre isso, eu queria falar só uma coisa. Assim, eu acho
Acho não, né? A gente vem discutindo o racismo há muito tempo, né? E o racismo, assim, eu trato de um jeito lúdico, né? Eu acabo transformando as pessoas de um jeito lúdico, mas o racismo ele é muito agressivo com as pessoas negras, sempre. Então, eu entendo também quando não tem muita paciência, Sim, né? sim, sim. Quando tem essa paciência. Só que a minha proposta é uma proposta de fato educativa. Então, eu preciso conseguir ouvir para conseguir transformar as informações em educação e transformação, né? Eu acabo entendendo que a minha função como educadora é essa, de transformar essa carga tão ruim numa possibilidade de aprendizado, né? Mas eu entendo perfeitamente também as pessoas que estão cansadas, né? Cansadas, indignadas, porque é de se indignar mesmo. Tudo que acontece, temos aí vários fatos recentes aí, enfim, né? A gente sabe quais são essas questões todas aí, nossa, conflitos mundo afora, acontecendo aqui no Brasil também, a gente vê umas coisas acontecendo que não acredita, mas quando acontece a gente fica realmente atento, vamos falar disso ainda hoje, sobre essa questão do racismo estrutural. As pessoas nem percebem mais, assim, né, nunca perceberam e não percebem isso, gente, nada disso. Então também eu acho que eu concordo com você que tem esse outro lado. A gente vem, conversa com carinho, busca um entendimento de uma forma positiva, mas dependendo do setor de frente com essa questão, então realmente tem que ser mais incisivo. Eu concordo. Exato. Tem esse outro lado, sim. Vamos lá, olha só. É verdade que boa parte das clientes lá da Era Uma Mundo são mulheres adultas? Está travando mesmo. É verdade que boa parte das clientes lá, Jaciana, da Era Uma Vez o Mundo, são mulheres adultas? É isso mesmo? Sim, sim. Grande maioria, assim, das minhas clientes que são mulheres negras, né? Porque eu tenho um público muito delimitado. Tenho um público grande de pessoas brancas que estão num movimento antirracista de comprar brinquedos assim para os filhos. Mas eu tenho um público de mulheres negras que nunca tiveram bonecas negras. Então, elas não estão comprando para nenhuma criança, elas estão comprando para elas. Para elas mesmas. Estão comprando para elas, querem a boneca que pareça com ela, pede personalizada e manda foto da roupa, do sapato, do cabelo e quer igual. Porque é um processo de desfazer uma dor, né? Uma dor de uma coisa que você nunca teve, de uma coisa que você sempre quis. E na Era Uma Vez no Mundo elas estão encontrando essa possibilidade. Porque fica uma lacuna lá atrás, lá em então, mas fica, né? Fica uma lacuna. Então, as minhas clientes são adultas, são mulheres adultas. Às vezes compram para criança, aí ficam resistindo, né? Não entregam, porque elas querem. Olha, isso me lembrou a minha esposa. A minha esposa é engraçadíssima, esse negócio de boneca. Lembrei ela, ela tá lá para dentro com as crianças para a gente poder fazer a live aqui. Mas dá vontade até trazê-la aqui para falar disso. Que uma vez a gente viajou, fomos a Fortaleza há muitos anos, e chegou lá, ela tinha duas irmãs pequenas, e aí ela, ai, essa bonequinha, umas bonequinhas de pano, ai, essa bonequinha é tão linda, olha essa outra tão linda também, não sei o que lá e tal. Ela levou as bonecas, a bonequinha vinha escrito assim, fui a Fortaleza e lembrei de você. Ela levou as bonecas, chegou lá, ela não deu as bonecas. Aí, eu sempre brinco com ela, não, fui a Fortaleza e lembrei de mim mesmo. Esse é o caso das suas bonecas. E tem gente que passa por isso, né? Compra as bonecas com você lá e não consegue entregar. Entregar, fica para si. A criança vai estragar a boneca, mas é isso. É isso, né? Mas olha só, tô vendo várias perguntas aqui, declarações importantes, Jaciana. Tá aqui, ó. Minha netinha ganhou semana passada. Nós amamos, diz a Aninha Barreto 10. Que ganhou a netinha. Aí ela está dizendo também assim, olha, muito lindo o que você trata, o que você trata, esse tema de racismo e transforma em algo lúdico e de afeto. Bacana, legal isso, essa observação. O Instituto Faros está dizendo assim, promove o amor próprio e a autoestima desde criança. Perfeito. Exato. Justamente isso. A Maria Lúcia, bem, acho que é a Maria Lúcia de BH. Se for você, Lúcia, um beijo. Se não for também, um beijo. Está aqui dizendo, adorei o tema. Parabéns pela visão e discurso, está dizendo aqui o Rodrigo Gel. Vamos ver, doutor... Deixa eu ver como é que está o nome aqui, não estou vendo. De Farias. Da mesma forma como disse o lutador Mohamed Ali sobre o Tarzan, uns moram na África há milênios.
Aí vem um branco que entende os animais, lidera todo mundo, ainda é herói. Pode isso? Sim, são várias questões aí a se tratar. Bem, estou lendo ao vivo, hein, gente? Perigo, está lendo tudo. Meus brinquedos foram Batman, Spider-Man e Goku. Diz aqui o Dan Lopes, né? Onde ele se identificava ali. Bem, muito rico essa questão que a gente está trazendo, porque as pessoas trazem lá da mais tenra infância, daqueles momentos que a gente guarda para o resto da vida, as suas lembranças. E que bom que você buscou, estudou, vibrou, ultrapassou, suplantou e tem aí lembranças e um resultado positivo dessas tuas lembranças que te impulsionaram a trazer aí para nós o Era Uma Vez o Mundo. Vamos continuar, olha só. Bem, a gente quando fala aqui, faz as lives do projeto Bom da Vida, eu sempre lembro que o Bom da Vida ele é um projeto para dar vitrine a outros projetos, para trazer notícias boas, trazer histórias de vida que nos inspirem pela coragem, pela iniciativa positiva, por ser um projeto humanitário, enfim, em uma dessas linhas. E a gente sempre se baseia aqui, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente não tem nada a ver com a ONU, sabe que a ONU tem o seu papel geopolítico e pode ter suas tendências, mas a gente, quando eu digo a gente, eu acredito que quando a Agenda 2030 foi criada, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com as suas várias metas, cada objetivo, que aquilo ali alcançado realmente traria, ou trará, temos até 2030, temos 10 anos aí, um mundo melhor para todos nós. Porque lá estão os objetivos que eu realmente creio que podem trazer um mundo melhor. Vamos lá, vamos dar uma olhada geral aqui. Estou colando, porque são 17 objetivos. Então, Eu também erradicação da pobreza. ODS. Zero. Hã? Também estou de olho aqui nas ODS. Pode os ODS aí comigo. Vamos lá. Pessoal, vocês que não têm ouvido muito falar em ODS, muita gente tem feito campanha em cima do ODS, vamos fazer mesmo. Vamos fazer mesmo. Independente do papel da ONU, cada país membro da ONU que assinou, que foi signatário desse documento, é o responsável por buscar essas metas, alcançar essas metas até 2030. E é importante que nós saibamos quais são esses objetivos e as metas dentro deles. Pelo menos os objetivos. Eu estou na minha aqui, sempre estou buscando trabalhar dentro deles, aqui no Bom da Vida, apesar de saber que o Bom da Vida, entre outras coisas, tem outras questões aqui, mas essas 17 são bem importantes. Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, fundamental, água potável e saneamento, atualíssimo, né? A gente teve aí o marco regulatório de saneamento assinado aí por esses dias. Temos até 2033, essa data até passa um pouquinho de 2030, mas tem 99% aí de esgoto tratado no país. Acho importante essa iniciativa. Energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, isso para todos os países membros, para o mundo inteiro, na verdade. A busca é essa. Indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança do clima, mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. A gente não vai explicar, porque a gente tem que trabalhar aqui com a nossa convidada, mas eu falei aqui os 17, porque dentro desses 17, nós temos dois objetivos que eu quero trazer para a nossa conversa aqui, Jaciana. É o objetivo 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E o objetivo 10, reduzir a desigualdade dentro dos países. Entre os países também. No objetivo 5, tem uma meta que é assim: acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. Eu queria que você comentasse a respeito, você como mulher, como é que você vê essa questão de discriminação? Sim. Então, a gente é uma empresa de impacto social, né? Então, para a gente garantir esse impacto social, a gente se baseia também em algumas ODSs, né? A gente entendeu quais são as ODSs que fazem sentido dentro da Era Uma Vez o Mundo e adequou a empresa a essas ODSs. Só para as pessoas entenderem, assim, existem duas instituições que são as mais numerosas no mundo. A primeira são as famílias e a segunda são as empresas.
Então, as empresas elas têm um papel fundamental para fazer a manutenção do mundo como ele é, né? Então, o ideal é que todas as empresas se engajem de alguma forma com alguma ODS para promover pequenas transformações que sejam, né? De pequenas em pequenas transformações, a gente faz uma transformação grande, uma revolução. Então, a Era Uma Vez no Mundo está diretamente ligada a esse ODS número 5, alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres e meninas, inclusive no trabalho. É uma empresa liderada por uma mulher, uma empresa que tem basicamente funcionárias mulheres, né? Então, eu trabalho com mulheres cis e com mulheres trans também, né? Eu não tenho essa... A minha empresa é uma empresa plural que trabalha com mulheres transgêneros, cisgêneros, enfim. Uhum. E de acabar com toda forma de discriminação, acho que está dentro desse lugar do trabalho educativo da Era Uma Vez no Mundo. Quando a gente apresenta uma bonequinha preta, a gente está... eu gosto muito de falar desse jeito. A gente está humanizando o corpo da mulher preta no mundo, né? Se a gente pensar no histórico de escravidão, o nosso corpo sempre foi visto por um corpo para o trabalho físico, para o trabalho forçado, um corpo que aguenta as dores, né? Então, esse processo de humanização do nosso corpo, da gente ser enxergado como frágil, um corpo sensível, um corpo que precisa ser respeitado, é um processo que eu tive que passar, inclusive, né? De me ver como uma pessoa frágil. Isso é uma coisa difícil para uma mulher negra. Se ver frágil, se ver precisando de cuidado, precisando que alguém cuide da gente, é um lugar que a gente não consegue se ver muito, né? Então, acho que o brinquedo, o brincar, ele traz essa fragilidade para a gente, da gente se aceitar nesse lugar de mulher que, apesar de toda a força que a gente tem, precisa ser respeitada em toda a nossa complexidade. Eu acho que é isso, né? A nossa função humanizar. Eu lembrei agora, que engraçado você falando isso, eu lembrei de uma música, na verdade o nome dessa música é Guerreiro Menino, uma música do Gonzaguinha, que foi gravada pelo Fagner e pelo próprio Gonzaguinha também, que na verdade guerreiros são pessoas, ele não fala homens, guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Aí depois ele fala, guerreiros são meninos no fundo do peito. A gente poderia dizer, guerreiras são meninas no fundo do peito. Tão fortes e frágeis, eu acho que são dois lados, né? É isso, humanizar o corpo e a existência da pessoa negra para que a gente consiga ser visto em todos os espaços. E quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte, que é uma crítica que eu faço a alguns amigos brancos meus que eu tenho. Assim, quantas pessoas negras trabalham com você? Quando te pedem uma recomendação de alguém, você tem alguma pessoa negra na sua cabeça para indicar? Ou você continua mantendo tudo ali dentro do grupo das pessoas que estão mais próximas a você? Isso é um movimento que tem que ser feito. E se você não está ciente de que esse movimento precisa ser feito, de que você precisa ampliar o olhar, a gente continua mantendo essas estruturas em que as pessoas negras não conseguem. Né? Então, eu preciso sensibilizar o seu olhar para você olhar para as pessoas negras e entender, essa pessoa é uma pessoa que eu vou chamar para o meu convívio, que eu vou indicar um trabalho. Percebe a complexidade? Onde é que a gente chega com essa humanização? É verdade, porque é uma estrutura, mexer numa estrutura já pronta é realmente um desafio. Como você falou aí, quando a gente fala em revolução, você falou em revolução em algum momento, é a revolução do bem, é a revolução do tirar o véu, do enxergar um óbvio que só não é óbvio porque a gente está vendo, quando eu digo a gente, né, a sociedade como um todo, vê daquele modelo, eu não sei se chama eurocentrista, eu acho que é isso mesmo, né? Aquele modelo de puxa vida da Europa, que é o velho continente, né? Dali partiu a expansão mundo afora, e muito da nossa referência continua sendo, nossa, referência de muitos séculos atrás. Exato. Diante da descoberta, no caso de Brasil, antes da descoberta. Exatamente. O europeu chega aqui e coloca dentro da sua visão o papel. Índio é para isso, negro é para aquilo, e eu estou aqui. E eu não estou aqui fazendo, pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando que isso é culpa
colonizador português, ou espanhol, ou inglês. Eu acho que é muito complexo. Aí a gente viria para uma outra live, saber a questão do papel dos povos em cada fase da construção da história contemporânea ocidental. Se só for tirar o Ocidente, já se daria umas 5 lives aí. Mas eu acho que há que pensar sim no resultado disso tudo, né, Jaciana? Porque a gente está vendo aí, como você falou, por que não indicar? Né? Por que continuar nesse status quo de manter aquelas pessoas que são do meu grupo e de achar que com o negro é assim ou assado? E tem gente que fala assim, não, isso não existe, isso é uma discussão vazia e isso aí está na cabeça de vocês. Aguarde. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um teste aqui bem interessante que mostra que, infelizmente, isso que a gente está falando é uma realidade ainda, gente. Mas vamos lá, olha, passando para a outra meta, que é do objetivo 10, né, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles também, a meta número 10.2, ela diz assim, até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica, etc. Comenta para mim. Eu acho que a gente está no caminho. A verdade é essa, a gente está no caminho disso. Então, acho que a educação é o que pode promover esse caminho, né? Quando a gente fala em reduzir desigualdades, a gente está falando de dar acesso, né? Acesso à educação, a possibilidade de manutenção da educação, a possibilidade de um ensino de qualidade. E a gente no Brasil está muito longe disso. Está muito longe de democratizar os acessos, né? Então, quando a gente fala esse número 10, a gente está falando que a gente precisa de um esforço para que a educação de qualidade chegue em todas as... Se a gente olhar para o ensino público hoje, que é um ensino que abarca, por exemplo, a maior quantidade de alunos negros do Brasil, a gente vai perceber que existe um abismo mesmo social de acesso. A gente está vendo agora, nesse momento de pandemia, a dificuldade dos alunos moradores de favela de acessar o conteúdo digital para conseguir fazer o Enem no final do ano, por exemplo. Né? Então, como que a gente reduz as desigualdades sem interferir diretamente na educação, sem mexer nessa estrutura educacional que a gente tem? Então, tem um caminho longo, eu acho. Né? A gente começou a pensar sobre isso, mas a gente ainda tem um caminho aí grande para percorrer de transformação. Concordo com você. Realmente é um caminho ainda longo. Eu vejo assim, Jaciana, mas enquanto as crianças forem enxergadas como... Tá bem, vamos quebrar um galho aí, vamos conceder isso que estão pedindo. O caminho não é esse. Eu acho que o caminho é o despertar de mentes. Né? Exato. É incrível, porque há a educação formal, que é a educação das crianças, elas não podem esperar, né, o esclarecimento daqueles que hoje, quando eu digo aqueles que estão no poder, nem estou falando de política, não. Estou falando daqueles que estão no poder como seres pensantes e comandantes, vamos dizer assim, os adultos. Nós, adultos, temos essa responsabilidade de entender que, se em outro momento nós, quando eu digo, aí é como coletivo, nós não fizemos o dever de casa, há de se fazer agora. Se em outro momento nós faltamos muito com o nosso papel de responsável por si e pelo outro, isso tem que acontecer. Porque enquanto isso não acontece na cabeça das pessoas, essa mudança de mindset de, não, tá bom, vamos quebrar um galho e vamos passar essa lei aí, né? Porque isso vai ser importante, isso vai ganhar apoio popular. E fica pensando, tipo, eu acho que eu vou ser até, de repente, aplaudido, né, prestigiado por conta disso. Enquanto não sair dessa questão egóica, vamos chamar assim, de ficar pensando, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou representar fulano, beltrano e ciclano, os passos são de formiga por conta disso. Porque a partir do momento que você fala assim, nossa, que vergonha! Como a gente, quando trouxe aqui uma live sobre transexualidade e conversamos com a doutora Daniela Cunha, psicóloga do Rio de Janeiro também, e aí a gente lembrando que até 1990 homossexualismo
que na época ainda era doença, considerada doença pela Organização Mundial da Saúde. A partir de então, que não. Então, se não muda mindset, a gente fica naquelas que acham que estão dando uma concessão. Não, vamos quebrar um galho e vamos colocar aqui uma cota aqui de índio, de negro, de deficiente. Vamos quebrar um galho. Essas pessoas que pensam assim, gente, você que está assistindo, é uma pena. Eu ainda não tenho um público de milhões. Quem sabe um dia. Mas vocês, poucos que estão assistindo, reverberem isso. Passem adiante essa ideia. A gente precisa acordar. Precisa acordar. Sim. Tudo de ruim que está acontecendo, quando acontece, é só um reflexo daquilo que a gente pensa, do que a gente traz para o dia a dia da vida da gente. Não dá para falar assim, hoje mesmo, um amigo, olha como são as coisas, um amigo acabou de ser assaltado hoje, quando eu falei acabou de ser, foi assaltado hoje no Rio de Janeiro, o nome dele é Luciano também. Lu, não sei se você está aqui na live, você passou um dia terrível. Luciano Gomes, um grande abraço para você. Eu espero não parecer que estou te expondo, mas ele foi vítima de um assalto no Rio de Janeiro hoje. E, caramba, isso acontece todo dia nas grandes cidades, nas pequenas também. Nas pequenas, nas médias. E aí, a gente não vai fazer nada? O fazer nada não é só punir os bandidos, gente. De onde que vem? E o que a gente vai fazer? Então, assim, por isso que quando eu vejo a tua proposta de pensar em transformar essa questão de autoimagem, e aí, a partir daí, a autoestima das crianças que estão se formando, nossa, é assim uma ação muito forte, muito num ponto, lá no iniciozinho da história das pessoas. Sim. E acho que funciona muito bem. Porque assim, a gente está falando de projeção de futuro, né? Então, até a ideia de inclusão me parece um pouco equivocada, porque incluir parece que existe a sociedade já pronta, estabelecida, e a gente precisa abrir uma brecha. Quebrar um galho. Porque está fora. Né? Arruma um cantinho para ele aí. Na prática, a gente não precisa de incluir, a gente precisa aceitar que todas as pessoas precisam ocupar espaços. Né? Então, para isso, eu tenho que ter educação de qualidade, eu tenho que ter postos de trabalho para pessoas, eu preciso ter essa mudança na mentalidade para que eu não enxergue, porque eu ouço muito isso. Mas eu não enxergo cor. Enxerga. A gente sabe que enxerga, né? Porque se não enxergasse, a gente não via as estruturas do jeito que elas são. A gente está falando de estrutura. Então, a gente precisa romper também com isso, esse constrangimento. E aceitar, eu vejo cor. E é por isso que eu quero colorir. Né? Eu quero diverso, eu quero com todo mundo. Sabe? Não tem problema em querer diverso. Com certeza. Muito bom esse papo, gente. Bem, você está falando disso, nosso tempo está acabando, porque o papo, quando é bom, a hora boa, né? Nós temos 8 minutos aí, 7 minutos. Mas, vamos falar então sobre essa questão aqui. A gente está falando de enxergar cores. Olha, a Regina Casé, a Regina Casé, ela postou um vídeo com a hashtag Vidas Negras Importam. E ela falava sobre privilégio branco e racismo estrutural. Tá? Bem, nesse vídeo ela faz um teste justamente para mostrar essa questão, se existe ou se não existe a questão de ver cores e do racismo estrutural. Ela faz umas perguntas para a filha dela, que é a Benedita, e para o genro, tá? A filha, o neto e o genro da Regina Casé. E eles vão falando. Ela fala assim, olha, levanta a mão aí. Cada situação que eu falar, e se você já passou por ela, você baixa um dedo. Beleza? Beleza. Lembrando que a Benedita, filha da Regina Casé, tem a pele branca e que o genro dela, que é o João Pedro, tem a pele preta. Certo? A gente nem falou essa questão de que se prefere negro ou preto na hora de falar da cor da pele. Tanto faz, né? Isso aí, né? Porque eu tenho visto alguns setores do jornalismo falando, não, vamos falar de preto, porque preto e branco são cores. Tá, a raça é a raça caucasiana ou raça negra. A cor é preta ou branca. É isso mesmo. Eu falo preto, às vezes, falo negro, eu realmente não entro nessa discussão, não. Eu acho que é livre. A gente aqui no Brasil significou, né? Isso é uma questão mais norte-americana. Mas aqui tem a possibilidade de falar negro e preto. Então, assim, acho que é isso. Sim. Negro. Então, sigamos. Ela fez lá o teste, a Regina Casé, né? E aí, enfim, o João Pedro tá lá com os 10 dedos dele, tá lá a Benedita quase com os 10 dedos dela, e ela começou a fazer as perguntas. Estou compartilhando aqui com todo mundo que está assistindo a gente, para a gente falar disso também, Jaciana. Ela começou assim, a Regina. Ela está em off, a Regina só está a voz dela.
Ela falou assim, alguém já mudou de calçada porque estava naquela direção? Aí o João já baixou um dedo. Você já foi zoado por causa do seu cabelo? Ele já baixou outro dedo. A Benedita não. Estava lá com os 10 dedinhos dela lá, mas o João já tinha baixado 2. Sua mãe já te falou assim, menina, não corre na rua quando você era pequeno? O João foi baixando o dedo lá. Alguém já te deixou de entrar no elevador porque você estava dentro? Não, vou depois. Aí ela perguntou outra, você já sofreu bullying por causa da cor da sua pele? E o João foi baixando os dedos lá. Ele já tinha passado por todas essas. E ela continuou. Na loja, o vendedor não teve saco para te explicar porque tinha certeza que você não tinha grana para comprar? Outra questão. Alguém já segurou a bolsa apertada contra o corpo só porque você estava passando do lado? Uma coisa que a pessoa vai lá, segura a bolsa, né, naquele medo de um assalto. Outra questão. Alguma vez o táxi não parou quando viu que era você? Chegou, opa, não, tá, vai embora. Outra, você fica tenso quando vai ao banco porque quase sempre a porta trava com você, a porta que trava lá para armas de fogo. Outra, alguém já se levantou no metrô só porque você sentou do lado? Você senta, a pessoa levanta, não, vou descer já, e dá uma desculpa e sai. O João, genro da Regina Casé, ele baixou todos os dedos, ele passou por todas essas situações. A Benedita, não passou por nenhuma dessas situações. Ela falou assim, gente, parece que é diferente. E assim ela encerra o vídeo. Você percebe veracidade nesse vídeo? Percebe veracidade nessas situações? Você passou por essas coisas? Ou conhece gente que passou por isso, Jacena? Eu passei por essas situações. Todas. Assim, e não é uma questão de vestimenta, né? Eu estou falando de ter passado por todas essas situações, já sendo mulher adulta, já sendo empresária, já andando com roupa de empresária nos espaços, e ainda assim o táxi não parar para mim, ainda ser seguida dentro de loja, né? Eu geralmente não gosto de falar sobre esses assuntos, porque as pessoas realmente acham que a gente está exagerando, né? Mas quando a gente fala de estrutural, falando de um olhar construído na direção da pessoa negra num lugar específico. E para a gente sair desse lugar, não adianta só a gente ascender socialmente, não adianta só a gente ter dinheiro. O que adianta é educação e transformação do olhar do outro na nossa direção. Né? Pessoas negras, com dinheiro ou sem dinheiro, elas vão sofrer racismo. Em maior ou menor escala, dependendo do lugar que ela esteja. Obviamente que uma pessoa negra famosa vai ser mais difícil, né? Porque você vai olhar e reconhecer. Mas eu sou uma mulher negra anônima, então, em qualquer lugar que eu entrar, eu sempre vou ser primeiro uma mulher negra. Né? Depois, até inclusive em trabalho, né? Quando eu vou palestrar, que apresentam a palestrante, sempre tem uma cara de, meu Deus, nossa, mas é você a palestrante? Eu sempre... Aí, quando eu pergunto, sou eu, por quê? E aí a pessoa sempre, porque você é jovem. Eu sei que não é isso. Né? Não, porque você... porque você é jovem. Tem um monte de palestrante jovem, gente. Né? Jaciana, poxa, eu ficaria mais uma live contigo. Infelizmente, perder a nossa live de salvar aqui no Insta. Eu queria que você me dissesse quais são os próximos passos aí de história de sucesso da Era Uma Vez o Mundo, seus próximos passos, para a gente encerrar. A gente tem 1 minuto e meio. Tá, os nossos próximos passos são transformar a plataforma da Era Uma Vez o Mundo num lugar lúdico de contação de história. Então, a gente está criando uma série de vídeos com os nossos brinquedos para contar histórias para as crianças. E, nesse momento de pandemia, né, a gente conseguir compartilhar o que a gente fazia presencialmente. A gente não está fazendo encontros, a gente não está fazendo... Então, a gente vai fazer isso de forma virtual para chegar em cada vez mais crianças. Tá bom. Bem, eu vou encerrar, que senão a gente vai perder a live e a gente não salva. Um beijo enorme. Eu amei conversar com você. Vamos ver se a gente faz uma outra live depois para a gente conversar mais. Tá bom. Um grande beijo e até a próxima. Tá bom? Gente, um beijo. Tchau. Vou desligar, que senão a gente perde a live. Até logo. Tchau, tchau.